Vamos falar de Vasco. O primeiro topo de 2025, ainda em 2024. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Genoa. Já foi revendido, já tem dono novo. Ué, mas o Pedrinho jura de mãos juntas que os processos na justiça correndo em Nova York poderia atrapalhar, está esperando sobre isso. Mas olha, o Genoa já mudou de proprietário primeiro que o Vasco, e o Vasco entrou com a ação primeiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar também o Vasco conseguiu um desafogo na justiça, tanto no RES trabalhista como na Vale Empresarial, e vamos falar também a imprensa internacional só crava que o Grego está paquerando o Vasco, nada de falar de São Paulo, e fica difícil para caçar cliques. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Dia 27, a apresentação do primeiro grupo, um grupo que a gente vai avaliar quem pode ficar no restante da temporada ou que tem que ser renegociado, né, basicamente jogadores que estão voltando de empréstimo, como o Campasso, como o Figueiredo. Já falo logo porque Figueiredo não usa mais aquela frase de só quem chega a glória, quem suporta o processo, já esqueceu até como que é essa frase, que o Vascaíno está cheio de saco de ouvir. Espero que ele não venha sobre isso, mas vai ser o primeiro grupo reforçado pelo Felipe Coutinho, Paulinho e Jair, que pediram também para se apresentar dia 27, mas eles vão treinar em horário alternativo desse grupo. Então já daqui a pouco, depois do Natal, vai vir a representação do time que vai iniciar o Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Bom, e hoje o Renato Gaúcho deu a resposta e negou a proposta do Vasco. Como eu noticiei ontem, eu e vários colegas que cobrem o dia a dia do Vasco, que o Vasco ofereceu a metade do valor que o Renato vinha ganhando no Grêmio. O Renato ganhava no Grêmio 1,5 milhão só de salário, então não estou falando de outros benefícios e premiações. E o Vasco ofereceu 700 mil, a ponto dele sair da reunião falando me faz rir. Estava na cara que ele negaria. Agora me chama uma atenção uma coisa. Como é que vai sentar para negociar com um treinador, sabendo o valor do treinador no mercado, e oferece menos que ele ganhava no antigo empregador? Eu conversei com uma fonte que observou as negociações, que eu até falei, não está muito alto não, esse valor pedido pelo Renato. Aí a fonte disse que o que ele ganhava no Grêmio é o valor dele no mercado. Bom,
Isso já estava na cara que a proposta seria negada pelo valor que o Vasco ofereceu. Por um lado, o Pedrinho fez uma proposta que o Vasco se garante em pagar em dia. Por outro, errou em achar um cara no mercado que está acima do teto do Gigante da Colina. Bom, e quem agora virou o plano A seria o Antônio Oliveira, português, fez um trabalho bom no Cuiabá, uma coisa é Cuiabá, outra é Vasco da Gama, o peso do Vasco é bem maior, 10 vezes maior que do Cuiabá. E no Corinthians, que a pressão também é enorme como a do Vasco, o Antônio Oliveira fez um péssimo trabalho. Mas sem um novo investidor, é um tipo de treinador que o Vasco tem condições de contratar. Só não se especula o Jair Ventura, porque o Jair Ventura está empregado. Eu não sei como não especular o Jorginho. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Vasco já entrou, fez uma sondagem sobre os valores do Antônio de Oliveira. É possível que ainda nessa semana eles marquem um encontro, iniciem uma oferta. Agora, se o Antônio Oliveira também vai tomar toco, vai ser ainda mais preocupante. Tudo cheira aqui, pelo menos no início do Campeonato Carioca, o Vasco será treinado pelo Felipe Maestro, continuando com mandato tampão, enquanto o Vasco não acerta um treinador. Nem acho que o Felipe, nesse caso aí, seria efetivado, porque ele é diretor. Como ele ficaria depois de voltar para os bastidores, ele como treinador, se ele tivesse uma sequência de resultados negativos? Então eu acho que vai continuar procurando um novo treinador, porém ainda não se sabe se vai achar esse treinador antes do início da temporada. O planejamento está atrasado, mas isso não quer dizer que o Vasco não está de olho em atletas, não está especulando, dando sondagem em atletas para a sequência da temporada, negociando com um atleta e outro, mas olha, para a gente ter uma ideia do que esperar desses atletas, né, o nível de atleta que o Vasco deve ir ao mercado, só mesmo quando achar esse treinador ou o Felipe tomar a frente como se ele fosse um treinador escolhido para a temporada de 2025. Por um lado já era esperado a negativa do Renato, por outro, falha da diretoria que ficou atrás. É como você ir atrás da Tarantil, Cameron Dias, aquelas supermusas, sabendo que eles não é um tipo de caras que elas querem para a vida delas, só vai machucar o coração de vocês. É o que aconteceu com o Vasco, né, atrás do Renato Gaúcho. Olha que o Renato Gaúcho não é essa Mitsubishi toda, né? Ele não é um Pepe Guardiola, mas é um treinador que diria que talento comprovado, né? Já que ele tem título da Copa do Brasil, título da Libertadores, não tem brasileiro. E como atleta ele tem, mas como
treinador não tem mais, tem da Copa do Brasil, tem da Libertadores, tem um cara que tem currículo vencedor. Embora na última temporada o Grêmio brigou para não cair. Bom, boa sorte ao Renato ao longo da carreira e provavelmente durante a temporada o Vasco vai cruzar o Renato contra algum clube que ele estiver treinando. Bom, e o Vasco teve 2 vitórias na justiça hoje, uma na Vara Empresarial, conseguiu mais 60 dias de administração provisória em relação à ECAP, e também na rede trabalhista, que conseguiu um desafogo de não cobrança por 60 dias. O Alain Bichiano, que foi o vice-geral do Vasco e também é um advogado do caso, fez um plano de pagamento prevendo que nos próximos 5 anos o Vasco vai quitar com todos os credores na rede trabalhista, ou seja, até 2030, sem desafogo. Eu nem sei nenhum tipo de desconto. Conseguiu essa não cobrança por 60 dias. É complicado, mas eu não sei com que base no Alain Bichiano, já que está em sigilo da justiça, porque o Vasco, depois de 60 dias, vai ter que começar a fazer esse tipo de pagamento na rede trabalhista. Não se sabe se ele já está contando com um novo investidor. Chega Vasco nesse período, ou ele tem uma reserva, o Vasco tem uma reserva ou está montando uma reserva para, após esses 60 dias, fazer o pagamento. Fica aí a pergunta para a diretoria, para ela responder como é o plano de pagamento após esses 60 dias na rede trabalhista. Tudo leva a crer que eles já têm, pelo menos na cabeça da diretoria, um investidor nesse período. Bom, e como vocês podem ver aí, a imprensa internacional só crava o tal grego Manarax no Vasco. Inclusive, na sequência da publicação, diz que apenas o Gigante da Colina é o plano A do bilionário do ramo marítimo, que eles não sabem nada em relação ao São Paulo. Mas aí dão bola para monetizadores, caça-cliques, né? Mas olha, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque o Vasco hoje é um ponto de interrogação. Não se sabe se terá técnico na estreia do Campeonato Carioca, ou se será um mandato do tampão do Felipe. Não se sabe de investidor. Concorrentes têm a vontade, né? Ou interessados. Parece que o Vasco é uma atriz global que está todo mundo de olho, mas ainda não conseguiu, não começou a namorar ninguém. Até porque não recebeu nenhuma proposta concreta até o momento. Todos estudando, que assinaram os pepinos vascaínos, e o Vasco estudando as empresas interessadas. O Pedrinho argumenta que quer fazer uma coisa com calma, o que é ir logo para a cama no primeiro encontro, por assim dizer,
Se bem que eu acho que seria uma coisa para casar, uma coisa, porque é uma coisa rara que acontece, mas o Pedrinho que argumenta que não vai fazer isso porque não quer cometer o mesmo erro que o Salgado teve com a 77. Né? Que o Salgado não quis nem olhar as outras propostas, teve no Grupo CID, e pelo menos quando ele dava entrevista a Boticário, a esse jornalista aqui, ele nunca deu, de vez em quando ele responde alguma coisa, mas a Maurício Boticário, como do Diguinho, por exemplo, ele disse que achava que o Grupo CID, o Vasco se tornaria apenas um time satélite no CID inglês. Mas eu não vejo o Bahia virando um time satélite dos britânicos. Mas, novamente, eu volto aqui a defender a minha sugestão, né, que o Pedrinho, se rolar os 4 interessados, ou 5, tem mais 2 para assinar a nata, se acontecer todos os interessados fizerem proposta oficial, coloque para votação, que aí os benemítrios vão ter tanta responsabilidade quanto ele. Se der errado, ele pode dizer que botou mais de uma proposta, escolheram aquela errada porque quiseram. Mas bom, vamos lá. E o Genoa já está de Ano Novo, é um romeno, não sei pronunciar ainda, não falo romeno, mas olha a cara dele aí. E ele só tem um clube no seu currículo, por assim dizer, que é o time da Romênia, que está na 8ª posição no campeonato local. Mas olha, isso mostra aí, eu não sei em termos de legislação, se em termos de lei, que, por exemplo, a SAF do Brasil, para um antigo sócio vender a sua parte, tem que ter ok da associação. Não sei se lá na Itália a lei prevê isso, ou se a CAP podia vender o que ele quisesse sem aval da associação, mas já venderam o equivalente a 290 milhões de reais, preço baixo, pelo que o Vasco quer, pela CAP quer, a CAP quer pelo menos rever os 700 milhões que a 77 comprou a futebol vascaíno, mas tudo leva a crer que poderia ser mais ágil. Mas fica aí que a narrativa do Pedrinho não cola muito. Pelo menos não é 100% daquilo que ele vem falando, ou nem tudo o que ele vem falando. Mas fica o espaço aqui, eu tenho certeza que os outros colegas que cobram o dia a dia do Vasco também tem espaço para falar. Inclusive deu uma entrevista agora ao Fábio Avezedo, geralmente ele dá quem ele é amigo, onde ele vai ser protegido, não vai pegar perguntas desconfortáveis. Mas vamos aguardar. Solicitei a parte, a assessora da presidência, beijo para a parte, né? Se ele não quiser presencialmente, eu mandava a pergunta e ela gravava, como foi com o Leve na época da eleição. E estamos nas filas de espera para fazer uma entrevista com o Pedrinho. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E daqui a pouco vamos falar de Fórmula 1. Até mais.